E aí, pessoal, boa noite. Agora, então, vamos já iniciar. O pessoal do YouTube tá me ouvindo. Aqui no Instagram tá tudo bem? Tá ouvindo também? Mais uma série hoje, né? Eu comecei na quinta-feira, não sei se todos estão me acompanhando, mas a partir de quinta-feira eu já iniciei uma série de vídeos onde eu vou trazer conteúdos para ajudar você que quer vir para Portugal e se tornar um cuidador de idosos. O meu papel hoje aqui é o quê? Ensinar qualquer pessoa, do absoluto do zero, a ser cuidador de idosos aqui em Portugal. Não precisa ter curso, não precisa ter experiência. Se ela quiser ser uma cuidadora ou um cuidador, pode ser homem também, podem, tá? Então, meu objetivo é esse. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Angélica Pimenta, eu sou fisioterapeuta, também especialista em cuidador de idosos aqui em Portugal, formada pelo Instituto IFP, que é um órgão que tem aqui em Portugal. O nosso tema hoje da aula é muito importante, porque vocês me perguntam isso de vez em quando, vem no meu direct essa mensagem. Como que eu faço para ser cuidador de idosos em Portugal? O que precisa? Né, basicamente é essa a pergunta. O que precisa? Primeiro, né? O que é ser cuidador de idosos? Isso, cuidar de idosos é ser mais humano, ter esse olhar de empatia e ter respeito. E também atender às necessidades dos idosos, as necessidades de vidas diárias, que é o quê? Banho, alimentação, higiene, tudo que a gente precisa para viver. Muitos idosos não conseguem mais fazer sozinhos e somos nós que temos que cuidar deles. E, claro, proporcionar um bem-estar físico do ambiente também, isso vai envolver alguma organização. Resumidamente, é isso que é ser cuidador de idosos. Faz sentido? Cadê as cuidadoras aqui? Querem acrescentar alguma coisa? O que é ser cuidador de idosos? Mas é isso, eu coloquei a minha visão, tá? Mas como eu disse, cada um pode ter a sua. E vamos aí entrar na questão de, né, vocês querem vir para cá, quer ter emprego. Angélica, tem demanda de cuidador de idosos em Portugal? Tem, gente. Tem muita demanda nessa área. Por quê? Portugal é um país onde tem muitos idosos. E é nítido isso. Quando a gente passeia aqui pelas ruas, ou vai num café, ou até no supermercado, shoppings, festas, tudo. Até no ginásio aqui, que é a academia, tem muitos idosos fazendo academia aqui em Portugal, pelo menos aqui eu frequento. Então, eles são muito ativos. Tem muitos idosos. E também tem os idosos que a gente nem sabe, mas que precisam de cuidados. E são muitos idosos. Eles estão nas casas geriátricas, nos lares, nas residências, né, em hospitais, em unidades continuadas, creches, enfim, vários locais aí que ficam, né, esses idosos para a gente poder cuidar. Então, tem muita demanda de emprego nessa área. Só que aqui eu já quero reforçar um ponto. Por ter muito emprego nessa área, muitas pessoas caem, né, no engano de, tem emprego, não preciso fazer curso, não preciso fazer nada, é só chegar lá que tem emprego, faltam profissionais nessa área. E aí elas cometem um erro, que é não se capacitar, não fazer uma formação. Acontece, né, o que eu sempre trago aqui, a questão dos serviços que não vão te valorizar. Isso tem muito também. E aí entra aquela questão, você não tem curso, você não tem experiência, você não tem informação, não tem nada. Então a chance disso acontecer com você é muito grande. Eu falo que acontece. Às vezes a pessoa já tem informação, tem curso, tem experiência, chega aqui e cai numa dessa ainda, às vezes por falta de outras informações que eu vou passar aqui, mas não se esqueça de fazer a sua parte também. E não conte com a sorte. Você está vindo mudando de país, né? Não conte com a sorte, porque depois que você chegar aqui, pode ser que você não tenha tanta sorte. Basicamente, uma pessoa que está saindo hoje do Brasil, como que ela faz para ela chegar aqui em Portugal e conseguir ser um cuidador de idosos? E conseguir uma vaga boa, né? Não é qualquer vaga. Então vamos lá. Não sei quem estava aqui comigo na quinta-feira. Eu falei alguns requisitos para você conseguir emprego rápido. Só que eu não aprofundei muito. Hoje talvez fique um pouco parecido, mas hoje eu vou aprofundar mais no assunto. Então, quando a gente chegar aqui em Portugal, a gente precisa ter alguns documentos, porque sem documentos a gente não consegue trabalhar. Isso é muito sério. Muito sério porque as pessoas sabem disso e depois chegam aqui ou fingem que não sabem ou que não ouviu falar e ficam totalmente desorientadas.
Então, vocês que estão aqui, eu tenho certeza que tem muitos que já sabem, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários. 2 são essenciais, e depois também vão pedir mais 2, porque precisam desses documentos. Então, eu queria que vocês colocassem aqui. Cadê os meus alunos? Meus alunos já sabem, se vocês não souberem, vão ganhar e puxão de orelha. Né? Para quem não sabe, para emigrar para Portugal, para passear, para turistar, o que for, tem que ter passaporte, porque sem passaporte você nem passa, você nem embarca, né? Estão faltando mais 4 documentos aqui, gente. Mais 4 não, mais 2 documentos. É NIF, NIS. Cadê os meus alunos aqui que eu já falei isso na aula com vocês? Já falei na aulas ao vivo, falei lá dentro do método. Para quem não sabe, gente, eu tenho um método onde eu ensino passo a passo. Tanto que hoje, né, o nome desse curso é Método Cuidar em Portugal. Porque tudo desses documentos aí eu falo passo a passo o que é, para que precisa e como fazer ainda. Alguém falou conta em banco, comprovante de morada. Isso mesmo, é Diana. Não sei se a Diana é aluna, mas acertou. É isso mesmo. Conta em banco e comprovante de morada. Exatamente. Então, esses 4 documentos, né, vocês têm que saber de cor. Por quê? Vamos supor, você viu uma vaga na internet, você manda o seu currículo e aí, por acaso, te ligam ou você vai até presencialmente fazer uma entrevista. E aí eles perguntam assim, você tem NIS? Aí você fala assim, o que é NIS? Fica feio para você. Porque você veio morar em Portugal, veio para vir, né, para ficar por aqui, se legalizar mesmo, ter a sua autorização de residência, fazer as coisas tudo direitinho, se legalizar no país. E você nem sabe o que é NIF, o que é NIS. Tem o NIF e tem o NIS, as pessoas confundem muito também esses números. Então você tem que saber. Por quê? Dependendo ali, ele não vai ficar parando o tempo dele te explicando o que é NIS. Por quê? Aqui as vagas de emprego, quando tem, já é para começar no outro dia. Tardar depois de 2 dias. Então, isso é o mínimo que você tem que saber. Para você não perder as oportunidades. Ou a mesma coisa aí, atividade. Abrir atividade. Recibos verdes. Você tem que ter uma base, você tem que saber. Porque tem muitos empregos que são assim. Às vezes você perde a oportunidade. Eu mesma perdi uma oportunidade logo que eu cheguei. Antes de eu entrar no meu primeiro emprego de cuidadora, eu fui a uma entrevista. Chegando lá, não era só eu na entrevista, porque era uma empresa boa, pagava muito bem essa empresa. Ela perguntou se eu tinha atividade aberta. Eu nem sabia o que era atividade, muito menos como fazia para abrir e nem para que servia. Ela falou assim: ó, então a gente vai ficar com os seus dados. E ela nem me explicou. Se ela falasse para mim, se eu soubesse que não era tão difícil de tirar, ela poderia falar: não, eu vou segurar aqui seus dados, você consegue fazer isso amanhã para já começar tal dia? Claro que eu ia dar um jeito, eu ia dar um jeito e ia tirar. Mas ela não ia perder o tempo dela. Ela preferiu contratar quem já estava ali na entrevista e já tinha tudo. Então, assim, muita atenção a esses documentos. As pessoas chegam aqui, não se atentam a isso, perdem oportunidades por falta de informações, por falta de saber quais são esses documentos. Tá? Então, muita atenção. Esses documentos você precisa, né, para você chegar aqui em Portugal e conseguir o seu emprego. E também outra coisa, qualificação, formação. Tem que ter. Você vai cuidar de pessoas. Você não está trabalhando em fábrica. Não é uma produção, faz de qualquer jeito. Não está lavando prato, se cair, quebrou, pronto, joga no lixo. São vidas. E poderia ser um familiar, poderia ser o seu pai, sua mãe. Então não vai nessa, cuidar de idosos é só chegar lá e a gente aprende. Claro, você aprende sim. Só que você pode evitar riscos para o próprio idoso. E até para você, para a sua saúde. Dependendo de uma técnica, se você não souber fazer da forma corretamente, você pode se lesionar. É muito sério. Então, sim, precisa de uma qualificação. E se você quer chegar e conseguir um emprego bom também, tá? Ouvi dizer que não precisa de curso, não sei o quê. Muito cuidado. A maioria das empresas que não pedem curso ou te pegam de qualquer jeito é porque ninguém quer ficar, não. Porque as pessoas que têm curso, formação, experiência, sei lá mais o que, elas não querem ficar em empregos ruins, elas querem os melhores, estão certas. Estudaram para isso. Então, venham para cá para conseguir as melhores oportunidades, para não ser explorados. E outra coisa muito importante também, regiões que tenham emprego. Você precisa morar em regiões onde vai ter empresas te contratando. Às vezes você chega aqui
vai morar numa cidadezinha pequenininha e, além de você não conseguir emprego, você não consegue nem tirar seus documentos. Porque, igual eu sempre falei, né, acho que nas 2 aulas aí passadas, às vezes a gente acha que Portugal é pequenininho e não sei o quê. Ele não é tão pequenininho assim, ele é pequeno em relação ao Brasil. Mas dependendo da região que você morar e não tiver transporte, você fica preso, você não consegue se locomover, você não consegue dar andamento na sua vida aqui em Portugal. E muito menos conseguir emprego. Aí, no caso, precisa de carro, né? Aí vai vendo outras coisas, você precisa de carro, para ver se vai dar certo. Cuidador de idosos é outra coisa que tem que se atentar. Vocês que estão aqui querendo vir para cá e trabalhar de cuidador de idosos. Né? A gente tem que colocar na cabeça que trabalha todos os dias. Trabalha de final de semana, trabalha feriados, ano novo. Às vezes tem que rodar turnos. O transporte funciona durante o dia, mas às vezes à noite não funciona. Então, a região que você vai morar, isso faz muita diferença. Procure, tem que pesquisar, tem que saber dessas informações antes de chegar aqui, de preferência. Porque depois que você chegar aqui, dá para procurar, só que você perde tempo e dinheiro. Vocês que estão aqui não vão passar por isso, porque as informações que vocês estão, né, recebendo aqui já dão uma direção para vocês aí muito grande, para vocês conseguirem chegar aqui e as coisas correrem bem. Gente, eu não falei, mas era para dar um recado no início da live. Eu vou fazer o desafio Cuidando em Portugal. Hein? Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é só um esquenta. Esquenta para o desafio. Serão 2 semanas aí de aquecimento, mas o desafio vai ocorrer nos dias 10 a 16 de outubro. Quem ainda não se inscreveu aqui no YouTube, abaixo aqui dessa aula tem o link para vocês se inscreverem. Pessoal que está no Instagram também, tem um link na minha bio. Então é isso, gente. 3 coisas recapitulando. Aqueles documentos que eu falei, que são os 4. A formação, sim, ter esse curso, ter esse cuidado com o idoso, saber o que você está fazendo para a saúde do idoso e para a sua também. E região para morar. Tá? Não adianta você chegar aqui e até, eu não sei quem está aqui, ser enfermeiros, técnico de enfermagem. Olha, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Ah, ok. Você tem NIF? NIF? O que é NIF? Mas não é NIS? Eu já tirei NIS. Mas o NIF? Não, tirei só o NIS. Mas como assim? Você tirou o NIS e não tirou o NIF? Então começa a fazer aquela confusão. E aí fica complicado para conseguir as ofertas de trabalho. Ou também, tem tudo isso, já estou com documento, mas não tem emprego onde eu estou. O que eu faço? Então fica complicado, porque, tá vendo? Não é apenas um item, são vários itens. Você tem que ter todos esses itens. Isso que eu tô falando é tudo para chegar e as coisas correr bem. Você não passar aperto, passar perrengue, as coisas começar a dar errado. Então tem que ter todos esses itens, tá? Não é só um, são vários, né? Isso que eu tô focando só na área de cuidador. Eu nem tô focando assim em realmente morar em Portugal. Que aí o negócio fica mais extenso, mas como vocês têm que vir para cá, morar aqui, eu sempre estou intercalando os conteúdos de cuidador como morar em Portugal também. Porque não tem como. Antes de você conseguir o emprego, você tem que conseguir a sua moradia ou os dois ao mesmo tempo. Você tem que entender como é a cultura aqui em Portugal, custo de vida em Portugal. Tá vendo? É muitos itens. Eu estou focando só aqui para você conseguir ser cuidador em Portugal. Mas, se fosse falar morar em Portugal, é muitos conteúdos, tá? Mas não se desesperem, tudo tem um passo a passo. Agora eu falei, né? Tudo é um passo a passo, tudo é um método, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero frisar. Angélica, mas eu ouvi dizer que talvez pode sim contratar sem curso aí em Portugal. E como eu disse, sim, você pode chegar aqui e ser contratado sem curso. Só que eu gosto sempre de trazer essa reflexão. Como eu disse, você vai cuidar de pessoas. E pensa comigo, você é o recrutador. Chegou 2 pessoas para fazer entrevista aí com você, com o recrutador. Você tem curso, o seu colega não tem. Experiência, o colega não tem. Quem que você acha que o recrutador vai dar a oportunidade? Para você que tem curso, para você que tem experiência. Isso né,
É lógico, não tem nem que falar, nossa, mas por quê? Porque tem curso, tem experiência. Ah, mas não tem, mas talvez se os dois estivessem na entrevista, se os dois não tivessem e realmente precisa muito, ninguém quer ficar naquele emprego, porque talvez não é aqueles melhores empregos, sim, poderia ser contratado. Mas eu gosto sempre de trazer essa reflexão. Esse ponto que você faz a entrevista, o seu colega tem, não tem curso e você tem, provavelmente você vai ser contratado, ou vice-versa, se você não tiver, se o seu colega tiver. E outra coisa também, você vai contratar alguém para cuidar do seu pai, para cuidar da sua mãe. Você quer alguém como? Que tenha curso ou que não tenha? Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Não fique ouvindo o que as pessoas falam. Porque uma coisa é séria, vocês que estão aqui, ó, não sei se vocês participam de grupos de Facebook e WhatsApp, vocês veem. Quando alguém está aqui hoje trazendo informações, né, até vendendo algum tipo de informação, nossa, os grupos, né, querem crucificar essas pessoas. Só que o duro é que elas querem crucificar essas pessoas e elas não ajudam essas pessoas, elas desanimam essas pessoas. Eu desafio vocês que estão aqui, ó, jogar num grupo Quero Ser Cuidador em Portugal. O tanto de pessoas que vão estar falando mal da profissão e mal de Portugal. E muitas dessas pessoas vão estar aqui, estão aqui, e às vezes anos que estão aqui. Mas se você falar que você quer vir, que você quer trabalhar nessa área, ou ter outra área, vão falar mal. Então, muito cuidado, não fiquem ouvindo. Porque falar é fácil, mas na hora que a gente está aqui, é só nós. Não tem ninguém, não. Ainda mais se você não conhece ninguém aqui. As pessoas, cada um está cuidando da sua vida. Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, sabe? Porque eu vejo a migração como algo muito sério. Eu fiz um planejamento de 1 ano, porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não arrumar emprego, medo de não conseguir moradia, medo de dar errado, medo de acontecer alguma coisa grave. Eu tinha muito medo. Mas vim com medo mesmo. Mas vim também, né, tentando trazer, assim, todas as informações que eu conseguia comigo e confiando muito mesmo em mim, no meu esposo, em Deus apenas. E sabendo que tudo ia depender de nós. E outra coisa, não ouvindo ninguém. Os outros falavam, eu falava, tá bom, obrigada, vou seguir em frente. Sabe, sempre quando falava algo ruim, eu pensava, por quê? Ruim? Mas essa pessoa tá lá, como que ela tá falando que tá ruim, assim? Então eu desconfiava. Então desconfiem, tá? Sempre desconfiem. Mesmo se a informação é muito boa ou se ela é ruim, desconfie do mesmo jeito. Veja os dois lados. Está fazendo sentido aqui, gente, que eu tô falando para vocês? Às vezes eu me empolgo aqui, começo a falar coisas da minha vida, do que eu fiz, que eu acho que tudo serve de exemplo, tá? Serve de exemplo para vocês que estão querendo vir para cá, né? E dá tudo certo. E outra coisa, talvez você faça um curso e você não tenha experiência. Isso também já é um diferencial, porque você sabe fazer. Você fez um curso, talvez você não tenha a prática, a experiência. Eu falo porque tem a Thaís, o pessoal do YouTube não sabe, eu tenho uns depoimentos, alguns vídeos aqui de algumas pessoas, depois vocês dão uma olhadinha. A Thaís era vigilante bancária. Não sei se ela está por aqui, no Instagram, se ela está trabalhando. E ela foi para uma entrevista, chegando lá, a doutora. Aqui normalmente a gente sempre fala doutora, que é a pessoa que nos entrevista, que normalmente é a responsável ali pela residência, pelo lar de idosos. Então a gente sempre trata elas de doutora ou doutor. Então tudo tem títulos. Então ela foi fazer uma entrevista com a doutora e a doutora perguntou: você sabe cuidar? E eu sempre falo, uma coisa que você tem que ser, eu acho que é para a vida, mas quando você vem e migra, que é o que eu percebi isso na minha vida, na prática aqui em Portugal, sinceridade, honestidade. Não minta, não minta para nada. E eu sempre falo, se você não fez de pôr a mão na massa, de ter o contato com o idoso, fala a verdade. Não, eu nunca cuidei na prática, mas eu sei. Eu tenho um curso, fiz isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E aí a doutora perguntou para ela, falou, então fala para mim como que você colocaria uma fralda. Descreve para mim, como que seria? Aí ela foi falando, é assim, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Pronto, tá lá, toda feliz. Inclusive, ela tá até gostando muito da área. Esse dia ela falou, já que eu quero fazer técnica não, né? Porque não tem técnico.
Eu quero fazer enfermagem. Eu quero, sabe, me aperfeiçoar, estudar para me ganhar mais e ser mais reconhecida profissionalmente mesmo, ter uma profissão. Falei, é isso, parabéns. E eu fiquei muito feliz por ela. Mas eu quis usar o exemplo dela para vocês verem. Ela não tinha a experiência de pôr a mão na massa, mas ela tinha um curso. Isso fez diferença. E às vezes eu falo, o curso também, a formação, tudo é para você se sentir seguro, saber o que você está fazendo. Não é nem para provar nada para ninguém, é para você mesmo. E para você saber do seu valor. Quando a gente tem curso, a gente estudou, a gente se capacitou, a gente sabe o que a gente quer. Os empregos melhores, que te paguem melhor, que você consiga, né, sim, ter um salário digno, viver bem aqui em Portugal. Agora, quando você não tem, o que você internamente pensa? Ah, eu não tenho curso, tenho que agradecer a experiência que eu estou tendo, porque nenhum curso eu tenho, tá bom demais. Não tá bom, porque você vai ganhar menos, você vai trabalhar mais, sabe? Então, são coisinhas assim que faz diferença lá na frente, tá? Então, a Thaís é um caso aí que eu gosto sempre de trazer também, porque não era da área, né? E hoje é e quer continuar, então eu sempre cito o nome dela. E outra coisa, é difícil ter esses requisitos aí que foram falados, tirar documentações, às vezes é ter o curso, saber onde morar. Não é difícil, basta ter um pouco de paciência, estudar bastante e principalmente ter as fontes seguras. Igual eu disse, fontes seguras. Não vai vir pelo que os outros falam, você tem que saber, e aí talvez você tenha uma dúvida, você peça uma opinião para outra pessoa para saber se realmente você está no caminho certo. Mas não deixe para outra pessoa dizer para você o que tem que fazer. Isso você já tem que saber. Uma coisa que muda muito aqui em Portugal também são as leis. Os documentos mudam. Às vezes tá de uma forma, você solicita alguns documentos, depois passa um mês, muda algumas regras. Mas assim, a base não muda, o documento não muda. Talvez mudou alguma coisinha. Então, no mínimo, você tem que saber por quê. Às vezes, seu colega fala que é alguma coisa, um conhecido falou não sei o quê, ou você ouviu um youtuber falar uma coisa, ouviu, e aí vai fazendo confusão. E aí você acaba ouvindo o que cada uma pessoa fala e não busca as informações corretas. As informações de quem está aqui, principalmente, e que fez e que está dando certo. Você tem que olhar a vida da pessoa também. Aquela pessoa que está dando informação fala, será que realmente é isso que ela está falando? Não estou falando que eu sou a pessoa perfeita, não, tá? Que eu sei tudo, que ninguém imagina. Longe disso. Eu só falo porque eu vejo muita gente chegando aqui e as coisas dando errado. Só por isso. E todas as vezes que dá errado, tá se envolvendo com alguma coisa. Foi alguma coisa que alguém falou, ou alguma coisa que não foi esclarecido. Tanto que quem estava na live de sexta-feira, que eu falei aí sobre. Eu acho que era sobre locais para morar, para tomar cuidado em questão de alugar um imóvel. Teve uma menina lá que falou. Ela falou que teve aí um golpe. Ela perdeu 2.500 euros. 2.500 euros. Muito dinheiro. Não sei se ela está aqui hoje, mas ela relatou isso. Eu achei até bom relatar porque serve de experiência. É os golpes, né? Golpes dos arrendamentos que está tendo muito aqui em Portugal. Muito, muito. Como tem muitas pessoas vindo, eles estão aproveitando e ganhando dinheiro em cima disso. E provavelmente ela confiou, né? Ela confiou e aí aconteceu isso. E isso no arrendamento, mas isso acontece em várias situações, não é só o arrendamento. Por isso eu volto a reforçar, tem que ter as informações em fontes seguras, muito cuidado. E não ter preguiça, sabe? A gente, para emigrar, eu falei, para emigrar, pelo menos para mim foi algo muito sério. Eu não queria investir todo o meu dinheiro que eu tinha, né? Que é dinheiro suado, trazido do Brasil, para chegar aqui, acabar o meu dinheiro e eu ter que voltar para trás, com uma mão na frente e outra atrás. Então, tem muitas pessoas que ficam vendo vídeos aí no YouTube, agora é um puxão de orelha. Vídeos de supermercado, de quanto que é o carro, de quanto que é para passear lá na Torre de Belém, quanto que é para comprar roupa na Primark. Não tem nada de errado com isso. Até eu gosto de ver, porque é legal. Só que você não pode ver conteúdo só desse jeito. Você tem que ver outros tipos de conteúdos que você precisa ter para você chegar aqui. Para depois você não falar que foi enganado, né? Que foi passada a perna, que mentiram para você sobre Portugal.
supor que se você vir para cá e fazer tudo direitinho, seguir o passo a passo aí, os requisitos, chegar aqui, o que você pode evitar? Dor de cabeça. A melhor coisa é evitar dor de cabeça. Essas dores de cabeça, o que seriam? Por exemplo, trabalhar e não receber. O que mais tem isso aqui também? As pessoas vão trabalhar em situações aí de vulnerabilidade, né, em casos aí ilegais, aí os patrões aproveitam. Isso não é só na área de cuidador, são em todas as áreas, né, de imigrantes aí desempregados. A gente sabe que tem muitas áreas que as pessoas aproveitam, principalmente daquelas pessoas que vêm despreparadas, sem informações, chegam aqui de qualquer jeito. Então, uma das coisas que você pode evitar é isso. Não trabalhar e não receber. Imagina, você já vem aí com não sei quanto dinheiro, conta com o salário do próximo mês, a pessoa te dá um calote. Olha a situação. Isso é uma coisa que você pode evitar. A segunda coisa também que você pode evitar, não aceitar ser explorado, não aceitar esse tipo de emprego, que talvez vão te propor, que eu igual disso também tem, serviço para você trabalhar, e ao final do mês receber aquela, né, aquele dinheiro que não dá para nada. Então você pode sim evitar esse tipo de coisa. E o mais importante que eu acho que é isso aqui, é evitar de ser infeliz em Portugal. Essa é a parte primordial. Porque o que eu mais vejo é muita gente reclamando que veio para cá, que está infeliz, que está sendo explorado. Então eu não tenho que reclamar de Portugal. Ai, sofri, ai, exploração, ai, você vive aqui. Não, pelo contrário. Eu falo que Portugal é um país de oportunidades. Se você souber aproveitar a oportunidade que aparecer, você está feliz aqui. Por que tem muita gente aqui que está se dando bem, está prosperando, está conquistando? E tem gente que só fica reclamando. Só reclamando. Então, assim, Portugal é um país bom. Só que você tem que fazer sua parte também. Tem que fazer sua parte e ter um pouco de humildade também, saber chegar e depois crescendo aos poucos. Foi o que eu fiz. Né? Eu falo, você chegar aqui, passar, não tô falando que, por exemplo, tudo que eu falei aqui para você, eu vou seguir esse espaço, eu vou chegar em Portugal, vou conseguir o melhor emprego, o melhor salário. Não. Pode ser que você consiga, mas é difícil. Por quê? Você acabou de chegar. O português de Portugal é totalmente diferente do português do Brasil. Até para você já chegar aqui com um cargo maior, se você não tem, por exemplo, uma faculdade, até você validar a profissão, não é tão simples, porque você precisa aprender como que fala aqui. Como que você vai dar ordem para alguém, sendo que você não sabe falar o português daqui? Não tem como você gerenciar uma equipa. Ó, eles falam equipa aqui, não é equipe, é equipa. Apesar que todo mundo entende, mas os termos técnicos, trabalhando com os idosos, a medicação, os enfermeiros, né? Tanto que a gente tem que validar a profissão, que é enfermeiro, fisioterapia, ou qualquer outra área da saúde que dá para exercer, tem que validar antes. E trabalhar no hospital, por exemplo, muita gente quer trabalhar em hospitais. É possível, mas logo que chega é muito difícil, porque você tem que ter uma bagagem aqui. Então, é ter paciência, né? Vocês estão querendo vir para cá e não se acomodarem. O que eu queria dizer é, você passar por áreas igual eu passei é uma coisa. Agora, permanecer lá é outra. Se você sabe que você não está sendo valorizado naquele trabalho, por que você vai ficar lá? Porque é perto de casa. Porque eu tô habituado. Então você gosta, não tem que reclamar da situação que você está hoje. Mas eu vejo muita gente assim. Então, faça direitinho as coisas para você não chegar aqui e ser mais um infeliz em Portugal. Infeliz entre aspas, né? Infeliz, mas o pessoal tá por aqui ainda. Mas eu falo que a pessoa que fica reclamando. Não, você tem que agradecer e falar, não, eu vou evoluir, eu vou crescer. Eu vou conseguir o que eu quiser aqui. Eu vim para cá para dar certo. E vai dar, pode ter certeza. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é evite trabalhar sem contrato. Alguém comentou aqui, eu acho, que está querendo vir com visto, e é isso que vocês devem fazer. Tem um visto de trabalho que já foi aprovado. Para quem não sabe, ele tá já, hoje, se eu não me engano, é já para sair alguma coisa. Pelo visto ainda não saiu, mas só está esperando mesmo ele vir o diário oficial e aí detalhar direitinho o que precisa, porque é um visto de trabalho.
Eu falo, isso não é oportunidade? Um beijão para vocês, boa noite e até amanhã. Tchau.